Hoje vamos falar aqui sobre mutações sexo-ligadas. Estou aqui no Carlão, ele me recebeu aqui, me emprestou o lugar para gravar, a câmera, ele é cameraman, está me dando uma força aqui, está atrás aqui. E ele ao mesmo tempo já vai anotar os cruzamentos, tudo para montar uma tabela para disponibilizar aí nos grupos, no Face. Tá, então vamos lá, vamos falar sobre essas mutações aí sexo-ligadas, os cruzamentos possíveis que tem, né? Primeiro vamos fazer uma tabelinha de cada mutação, como nós vamos denominar ela, tá? Então vamos lá, vamos chamar o Ágata de A, para ficar uma coisa óbvia, né, e fácil. O Isabel de I, o Canela de C, e o ancestral, que é A também, a gente vai chamar de X. Ancestral. E a fêmea, a gente vai sempre colocar ao lado da letra um Y, para identificar que é uma fêmea. Tá? Então, a partir daqui nós vamos montar todos as mutações, portador, as fêmeas, os puros e todos os cruzamentos a partir disso aqui, ok? Então vamos lembrar, Ágata, Isabel, Canela, para ficar bem fácil e óbvio, e o ancestral X. E o que tiver do lado Y é uma fêmea, ok? Então primeiro nós vamos falar sobre o cruzamento de uma mutação com ancestral, um macho mutado com uma fêmea ancestral. Então o macho Isabel com uma fêmea ancestral. Ok? Então o ancestral ele é dominante sobre o Isabel. Sobre todas as mutações sexo-ligadas, o ancestral é dominante. Então sempre que tiver um X com uma letra, seja ela Isabel, ou A de Ágata, ou C de Canela, o X vai na frente. Então aqui ó, X, I, aqui de novo, repete, aqui I, Y da fêmea e Y da fêmea, tá? Então aqui um macho Isabel com uma fêmea ancestral, tá? Deu machos ancestrais portador de Isabel, porque o X está na frente, é o fenótipo ancestral, ele carrega Isabel. E as fêmeas deram Isabel. Ó, fêmea Isabel, I com Y, que é a fêmea, né? O Y significa fêmea. É a fêmea que vai determinar o sexo de cada filhote. Ela passando Y é uma fêmea, ela passando X é um macho. Então, no caso aqui, ela passou o Y, juntou com o I do macho, do Isabel, e deu fêmeas Isabéis. Então, esse cruzamento serve para Ágata e para Canela. É só trocar a letra aqui, ok? Então a gente já matou as três mutações aqui, sendo o macho mutado com uma fêmea ancestral. Agora vamos fazer com o macho ancestral. Bora. Fez a tabelinha, facinho. Só juntar XC, XC, aqui X com Y e X com Y. Ok? Machos portadores, aqui é uma fêmea, certo? Canela, C. Aqui um macho ancestral. Essa fêmea poderia ser Ágata ou poderia ser Isabel, ok? O resultado é sempre igual, só ia mudar aqui a letrinha aqui. Ia ser um A ou ia ser um I de Isabel, tá? No caso aqui é um C de Canela, machos portadores de canela, fêmeas
ancestral, fêmeas comuns, tá? Então, matamos aqui os dois cruzamentos de macho mutado com fêmea ancestral, fêmea mutada com macho ancestral. Acabou. Agora vamos fazer portador com fêmea mutada, tá? E eu vou fazer junto também o portador com uma fêmea ancestral, que a gente pulou isso, né? Vamos fazer primeiro o portador com a fêmea ancestral, para ficar na sequência certa, porque senão a gente vai pular etapas aí, vai comer etapas. Então o portador, o macho portador, vamos pôr aqui o macho portador de ágata, com uma fêmea ancestral. Aí faz aqui, tabelinha. XX, XA, XY e AY. Então deu aqui macho ancestral, clássico, comum, macho ancestral portador de ágata, fêmea ancestral clássica, comum, e fêmea ágata. Aqui que vem o problema aqui, ó. Esses dois machos aqui, que tem a possibilidade de nascer, eles são iguais. Na aparência eles são iguais, porque o fenótipo é de ancestral, que é essa primeira letra aqui. O fenótipo é igual, X e X. Só muda o segundo alelo aqui, que esse é um ágata e esse é um ancestral. Só que a gente não tem como saber. Então a gente chama esses machos aqui de PP, que é provável portador ou possível portador, tá? E daí a gente tem que testar ele cruzando com uma fêmea ancestral. Se nascer fêmeas ágatas, a gente já sabe que ele é um portador de ágata, ele deixa de ser PP e passa a ser um portador, tá? Se não nascer nenhuma mutação, a gente sabe que ele é um ancestral comum, um ancestral clássico, que é esse 2x aqui, ok? Isso serve para todas as mutações. Portador de ágata, portador de Isabel, portador de canela. Aqui a gente só vai mudando a letrinha, tá bom? Então, portador com fêmea ancestral, matamos as três mutações. Agora fazer um portador com fêmea mutada, tá? Então vamos lá. Vamos fazer portador de Isabel com uma fêmea Isabel. Certo? Junta o X com I do Isabel, do macho. Desculpa, de novo eu errei no mesmo lugar. Eu já tinha gravado isso, errei e errei outra vez. Anta de bigode. Aqui, ó, é um Y, que é uma fêmea. Certo? Fêmea Isabel. Macho portador de Isabel. Macho ancestral portador de Isabel. Fêmea Isabel. I, Y. Daí junto o X com Y, I com I, aliás, e daí nasceu Isabel. Olha que beleza. O I com Y, também nasceu uma Isabel, só que uma fêmea. Então, um portador com uma fêmea mutada. Aqui a gente pode trocar por A, por ágata, por C de canela, e assim por diante. Um macho portador, um macho Isabel, uma fêmea comum, uma fêmea Isabel. Essa, teoricamente, é a possibilidade que tem, de 25% cada um. Mas não é exatamente isso que acontece, né? Então isso é uma possibilidade, tá? Podem nascer duas fêmeas Isabéis, como podem nascer duas fêmeas ancestrais, né? Como podem nascer dois machos Isabéis ou nenhum macho Isabel. Isso depende da sorte, né? Se for aquele Rodrigo Miller lá de Minas, tudo I aqui, velho. Não nasce um ancestral, só nasce Isabel. Ou Fernando também.
Fernando de Jacareí, a mesma coisa, rabudo. Então vamos lá. Aqui matando todos os portadores com fêmea mutada. Tanto faz a mutação aqui, nós estamos falando da mesma mutação. Portador de Isabel com Isabel, portador de Ágata com Ágata, portador de Canela com Canela. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre as mutações cruzadas entre si. Então a gente cruzar um Canela com um Isabel, ou um Isabel com Ágata, nós vamos falar sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe uma dominância entre as mutações. O Canela, ele é dominante sobre Isabel e ele se iguala com Ágata. Eles se sobrepõem. Por isso que quando você cruza um Ágata com um Canela, nasce o Passepartout, porque nasce um ancestral portador de Canela e de Ágata. Então eles se igualam, Canela e Ágata, mas eles se sobrepõem sobre Isabel, tanto Canela quanto Ágata. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo. Se você colocar um macho portador de Isabel com uma fêmea Canela, aqui, Canela, fêmea, certo? Macho portador de Isabel, fêmea Canela. Vamos fazer o quadrinho. É X, que ele é um ancestral portador de Isabel, com o C do Canela. X com Y, vai dar uma fêmea ancestral, aqui é um macho portador de Canela. I com C. E aqui, ó, I com C. O que acontece? Mesmo vindo da fêmea, normalmente o que vem da fêmea fica na frente e é o macho. Nesse caso deu certo, mas poderia não dar se aqui fosse uma fêmea Isabel e aqui fosse um macho portador de Canela. Nós vamos fazer de outra forma também para vocês entenderem. Como o Canela é dominante, ele vai ficar C, I, ou seja, o macho Canela portador de Isabel, certo? A fêmea não acontece isso porque ela sempre tem o Y. Então não tem essa de um se sobrepor ao outro, não tem uma dominância, né? Então, I, Y, I, Y. O que aconteceu nesse cruzamento? Ó, nasceu macho ancestral portador de Canela, Canela portador de Isabel, fêmea ancestral clássica comum, fêmea Isabel, certo? Agora vamos inverter o macho e a fêmea, para você ver como que muda tudo isso aqui. Então vamos colocar o macho portador de Canela com uma fêmea Isabel, certo? Macho portador de Canela, fêmea Isabel. Então, X, I, portador de Isabel, XY, fêmea ancestral clássica. Ó, aqui, na teoria, teria que ser um Isabel portador de Canela, mas não acontece isso. Não tem como acontecer isso, porque o Isabel, ele vem do Canela. Então o Canela, ele se sobrepõe a Isabel, ele é dominante sobre Isabel. Então, mesmo vindo da fêmea, que teoricamente teria que ficar aqui na frente e depois vir o C, isso está errado se fizer assim, não vai dar esse resultado. Porque o Canela é dominante. Daí vai dar um Canela portador de Isabel, certo? Aqui CY, ou seja,
você mesmo com uma fêmea Isabel, aqui no caso, não nasceu nenhum Isabel. Nasceu um portador de Isabel, um ancestral portador de Isabel e um canela portador de Isabel. Uma fêmea canela e uma fêmea ancestral comum, ok? Vamos fazer agora de outra forma. Um macho canela, macho canela com uma fêmea Isabel. O que vai acontecer aqui? Apesar de você ter uma fêmea Isabel e um macho canela, você não vai nascer novamente nenhum Isabel aqui, tá? Porque como o canela é dominante, o C vai ficar sempre na frente, né? E daí você vai juntando, ó, o I e o Y. Então nasce tudo canela, só que os machos portadores de Isabel. Por isso que acontece aquelas confusões com canela diluído, né? Quem acha que o macho é um Isabel e é um canela diluído, ele estaria aqui, ó. E daí nasce tudo canela. Daí o cara falou, pô, eu comprei um Isabel e nasceu tudo canela. Na verdade não é isso que aconteceu. Aconteceu que é um macho mal classificado. É um macho Isabel, é um macho canela diluído, ao invés de ser um macho Isabel. Eles são parecidos, realmente confunde. Mas tem que aprender e devagarzinho e pegando e treinando a vista para reconhecer essa diferença, tá? E agora vamos fazer aqui o cruzamento do Ágata por um macho canela com uma fêmea Ágata. Aqui eles se sobrepõem aqui, o canela com Ágata. Não tem um que é dominante sobre o outro. E o que acontece? Quando acontece esse equilíbrio, não nasce nem canela nem Ágata o macho. Ele é um ancestral portador de canela e de Ágata, que seria um passepartout, né? Aqui também daria um ancestral portador de canela e de Ágata. Então, no caso, aqui deu os machos passepartout, e aqui no caso as fêmeas vão ser canela, porque o macho é canela. Se o macho fosse Ágata, as fêmeas seriam Ágata, né? Então, fêmea canela, fêmea canela. Se aqui o macho fosse Ágata, seriam fêmeas Ágata. Mas esse resultado aqui seria o mesmo, né? Ancestral, portador de canela e Ágata. Daí, onde que está o Isabel aqui do passepartout? Não tem, né? Cadê o Isabel? O que acontece? Na hora que você cruza essa ave aqui, existe uma terminologia na biologia que chama crossing over. E acontece exatamente um crossing over aqui nesse caso. Ou seja, você tem, quando junta o gameta da fêmea com o gameta do macho, você tem o gameta aqui do macho e o gameta da fêmea. Quando acontece o crossover, essas duas pernas aqui, elas se entrelaçam. Elas vão fazer ele reto aqui para ficar fácil de entender. Aqui há um entrelaçamento dessas duas pernas. Daí quando o filhote começa a desenvolver, existe uma meiose, que é para as células se multiplicarem. Quando acontece a meiose, é uma divisão dessas duas células. E o que acontece? Esse X vai para cá carregando
uns pedacinhos desse outro X. E a mesma coisa esse. Ele vem para cá carregando uns pedacinhos desse outro X. Quando isso acontece, é que dá origem ao Isabel. Por isso que o Isabel ele é formado da junção do ágata com o canela. E sempre o canela e o ágata vão ser dominantes sobre o Isabel. Tá certo? E é assim que surge o Isabel. Tem alguma dúvida aí, Calão? Quer que eu coloque mais algum cruzamento? Essa florzinha que você estava desenhando aí, eu estava meio com dúvida, mas agora deu para... Entendeu? entender, sim. São dois gametas, né, que estão juntos, que quando eles se juntam, eles vão se cruzando assim, ó. E na hora da meiose, que vai multiplicar a célula para crescer o embrião, eles vão se separar. Quando eles se separam, eles carregam, um carrega pedaço do outro. Então, esse X vai carregar pedaço daquele. Isso é um ovo. Isso está acontecendo dentro do ovo, essa meiose. Não é que vai dar origem a duas aves. então o passo É a mesma ave. Sempre nessa forma aí. O Passepartout dá origem na Isabel dessa forma. Sempre Não é dessa que ele forma. porta a Isabel. Sim, sempre dessa forma. É Tá. sempre através de um crossover. Sim. Daí ele dá origem a Isabel. Tá certo? O que mais a gente pode? A gente colocou Ágata com Isabel, Isabel com Ágata, ou não? Não. Foi Canela com Ágata. Ancestral, não. Portador de ágata com ancestral, Isabel com Isabel, canela com ancestral. E o último Canela com Ágata. Isso. Então vamos fazer Canela com Isabel, nós fizemos? Não, fizemos portador, né? Sim. Macho Canela. Não, macho canela com Isabel. Macho canela com Isabel, sim. Feito. Macho Isabel, fêmea Canela. Sim. Não, portador de Isabel. Vamos fazer um macho Isabel, fêmea Canela. Aqui, ó. Aqui é o pior cruzamento que tem para fazer. Uma hora eu vou aprender que a fêmea tem um Y. Aqui, porque o que acontece? Desculpa. O que acontece aqui? Não é esse cruzamento não, que estava imaginando. Aqui acontece o seguinte: a fêmea transmite o canela, junta com o I do macho Isabel, vai dar um canela portador de Isabel, né? Todos os machos, canela portador de Isabel, e as fêmeas Isabel. Ok? Porque o macho é Isabel. Se o macho fosse canela, as fêmeas seriam canela, que daí sim seria um cruzamento ruim. O contrário, né, Carlão? Nós fizemos esse cruzamento contrário? Macho canela, fêmea Isabel? Macho canela com Isabel, não. Não, né? Não. Então, esse cruzamento que eu queria mostrar aqui, que é um cruzamento ruim de fazer. Um macho canela com uma fêmea Isabel. Por quê? Porque não nasce nenhum macho Isabel e também nenhuma fêmea Isabel. São todos portadores e as fêmeas canela. Canela com Isabel, canela é dominante. Canela com Isabel, canela é dominante. Canela com Y, fêmea canela. Canela com Y, fêmea canela. Deu uma ninhada só de canela. Só que eles são portadores de Isabel. Os machos são portadores de Isabel. Ok? Então esse cruzamento aqui
não que não seja indicado, né? Você tem um canela portador de Isabel, uma ave boa de qualidade, porque transmite um Isabel com uma marcação boa, bem definida, assim como um portador de Isabel também transmite um Isabel com uma marcação boa e definida. O canela ele é uma ave boa como fundo para dar marcação nos filhotes, né? Principalmente nos Isabéis. Ágata, fizemos tudo já. Ágata com Isabel. Ágata com Isabel, macho Ágata, fêmea Isabel. Aqui, muitas vezes, canela com Isabel, pode acontecer um defeito genético, vamos dizer, entre aspas, e ocorrer um crossing over e nascer um Ágata. Que isso já ocorreu com alguns criadores, mas não é uma coisa que acontece normalmente, é uma exceção. Um canela com Isabel nascer um Ágata. Pode acontecer, mas é uma exceção. É através de um crossing over também. Aquela mesma coisa que eu expliquei das perninhas que se entrelaçam e quando se separa dá uma ave diferente. No caso, daria um Ágata. O canela com Isabel. Aqui, Ágata, fêmea Isabel. Então, o Ágata é dominante. Aqui também. Aqui a fêmea. Bem parecido com o canela, né? Ágata portador de Isabel e fêmeas Ágata. Ok? Vamos inverter aqui, por uma fêmea Ágata, macho Isabel. Aqui já vale mais a pena. É claro que quem não quer tirar um monte de Ágata, né? Eu estou dizendo que aqui você consegue dividir mais a ninhada, né? Aqui, ó, Ágata portador de Isabel e fêmeas Isabéis. Ágata Isabel, portador de Isabel, fêmeas Isabéis. Certo? Então aqui também já matamos tanto Isabel com Ágata quanto Ágata com Isabel. Se você tiver, vamos fazer aqui tentar fazer uma pegadinha aqui. Um macho canela, portador de Isabel, com uma fêmea Isabel. Vamos ver o que dá. Macho canela, portador de Isabel, com uma fêmea Isabel. Macho canela, portador de Isabel. Aqui, ó. Macho Isabel. Fêmea Isabel. Desculpa. Estou na segunda letra aqui já. Primeira letra. Fêmea canela. Fêmea Isabel. Ficou bem distribuído esse cruzamento. É um cruzamento interessante. Porque o canela ele dá uma base boa na cor, né? E dá macho canela portador de Isabel. Dá machos Isabéis, né? Com uma marcação boa. Fêmeas canela e fêmeas Isabéis. Ok? Essas são as possibilidades. Tá? É claro que isso aqui são possibilidades. Não vai acontecer exatamente esse quadradinho aqui. Ok? Bom, gente, então eu acho que é mais ou menos isso assim. Deu para dar uma base legal, né? Pra gente. Porque agora é só ir fazendo os cruzamentos. Já tem a base de quem é dominante sobre quem. Já tem a base de como funciona o cruzamento, a fêmea, como que ela transmite, como ela recebe. Eu acho que fica bem claro aqui, certo? Então eu queria deixar aqui o
telefone aqui do Evandro, da SM Sementes e Rações, tá? Tá o telefone aqui. Vocês podem falar com ele diretamente ligando ou mandando uma mensagem no WhatsApp. Ele está com bastante promoção esse mês aqui, de chia, perila, mistura. Está com alguma coisa de medicamento, Carlão? Está com Tylan, Bicox, as cápsulas de vitaminas lá, polivitamínico, aquela cápsula lá é fora de série, tem que ter. O bicho embolou, você dá aquilo lá, 2, 3 dias tá novo. Vale a pena ter em casa, isso não pode faltar. Eu não gosto de ficar sem, porque eu fico preocupado. As farinhadas CDE está com a linha completa, inclusive a farinhada, as novas, né? O Protein Mix, que esse Protein Mix você mistura na farinhada. Você pode fazer uma diluição de 3 de farinhada para 1 de Protein Mix. Até no descanso pode aumentar 4 de farinhada para 1 de Protein Mix. E na época de criação você pode dar uma forçada e fazer 2 de farinhada para 1 de Protein Mix. Tá? Tem a CDE Egg Food normal. E chegaram as novas, de Silvestre. Essa aqui é legal, que ela vem com camarãozinho desidratado, que ele tem uma quantidade bem grande de proteína, tá? Essa para pintacilgo português e silvestre em geral. Você pode dar para várias outras aves, né? Essa aqui, coleirinha, bigodinho, curió, patativa e por aí vai, tá? E tem uma outra que é para frugívoros e insetívoros. Essa para frugívoros e insetívoros, ela vem, além de vir com os camarãozinhos, ela vem com frutas também. Ela vem com inseto e com frutas também. Daí você pode usar para trinca-ferro, para sanhaço, para sabiá. Todos os frugívoros em geral você pode usar. E todos eles consomem insetos também, né? Inclusive para insetívoros, tipo saíra, saíra 7-cor. Todas as saíras também consomem bem essa farinhada aqui. Então hoje tem uma quantidade grande de farinhadas da CDE que você pode usar, bem específica para cada ave. Tá ok? Vou ficando por aqui. Queria mandar um abraço para todo mundo aí do grupo Pintacilgos e F1. E o outro grupo, qualquer outro, Carlão? Unidos pelos Cardueles. É tanto grupo, velho. Bom, um abraço para todo mundo de todos os grupos, criadores de Pintacilgo, grupo de Minas. Um abraço para todo mundo aí, o Carlão tá mandando um abraço também, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida ou sugestão, deixa nos comentários aí embaixo. Não esquece de dar um like lá. E quem não se inscreveu no canal, se inscreva, ok? Vamos ficando por aqui e até a próxima. Valeu!